Fala galera! Estamos chegando ao nosso 7º dia da devocional 40 dias com os Vingadores. Para você que está ligado, sabe que estamos aproveitando esses dias de quarentena para pegar personagens das histórias dos quadrinhos e dos filmes da Marvel para poder entender melhor histórias bíblicas, contextos bíblicos, né? E assim crescer em Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre um personagem chamado Pantera Negra. Ou melhor, ele vai nos ajudar a entender algumas lições bíblicas, né? Antes da gente falar um pouquinho sobre o personagem, nós vamos ler o nosso texto base, que se encontra em Mateus capítulo 6, versículos de 3 a 4. Pausa aí o seu vídeo para você procurar na sua Bíblia. Lembre que é importante você ler junto com a gente a Bíblia, para você não enferrujar na hora de ler a Bíblia, de procurar versículos, né? Então você vai procurar Mateus 6, 3 a 4. O texto diz o seguinte: mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Vamos falar um pouquinho então sobre o Pantera Negra, o T'Challa. O T'Challa, ele é herdeiro de uma grande nação, a nação de Wakanda. Ele herdou o reino depois da morte de seu pai, né, que estava tentando abrir um pouquinho as fronteiras, o conhecimento do mundo em relação ao seu povo, né, porque a nação de Wakanda, ela era muito protegida. As pessoas a princípio achavam que Wakanda era só um reinozinho pequeno na África, mas não sabiam o quão poderoso aquele país, aquela nação era. Primeiro porque em Wakanda o desenvolvimento tecnológico científico é muito grande e muito avançado. E segundo, porque lá é possível encontrar o minério mais raro do mundo ali nas histórias da Marvel, né, que é o Vibranium, cujo é feito até o escudo do Capitão América, né? Todas essas riquezas, histórias, fez com que o Wakanda se fechasse muito, né, sendo alvo de alguns contrabandistas, né? Foi uma grande luta em relação a isso. Mas, com o passar do tempo, conforme T'Challa foi se relacionando com os Vingadores, ele pôde conhecer melhor um pouquinho como era o mundo funcionava, como aqueles heróis também interagiam, né? Até chegar o momento em que as tropas de Thanos iriam invadir o planeta buscando as joias do infinito. Naquela hora, o Pantera Negra ele poderia pensar: ah, ele tá atrás da joia, não tá atrás de mim, do meu reino, eu vou deixar que o mundo se vire com essa situação. Mas não. O que o T'Challa fez? Ele abriu as portas do seu reino para que a luta acontecesse ali no reino de Wakanda, sem que ninguém no mundo soubesse, a não ser os Vingadores. Por que o Wakanda acabou recebendo aquela guerra? Porque essa foi a decisão do Pantera Negra. Ele poderia pensar: ah, já que eu vou de repente receber essa guerra, eu vou contar para todo mundo, né, o que está acontecendo aqui, para que as nações, os reinos possam ver o que está acontecendo aqui em Wakanda, assim, gostar do nosso país, né? Mas não, ele fez tudo isso em segredo. Porque T'Challa estava, de fato, preocupado com o que poderia acontecer com o planeta e não com o que as pessoas iriam pensar a respeito disso. E ele sabia que a melhor chance da Terra era o reino de Wakanda, por causa do seu desenvolvimento tecnológico. Então, isso nos faz pensar o seguinte: quantas vezes a gente toma uma atitude parecida com o T'Challa ou uma atitude diferente? Qual foi a atitude dele? Fazer um bem sem se preocupar com que as pessoas soubessem daquilo. Nós vamos ler um outro texto que também se encontra no capítulo 6 de Mateus, que é Mateus 6, 1, versículo 1, que diz: tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Esse texto nos faz pensar o seguinte: que às vezes a gente quer fazer o bem, não necessariamente porque é o bem, porque é algo legal, porque é algo que agrade a Deus. Às vezes nós só estamos preocupados com que as pessoas vejam e assim elas comecem a falar bem da gente, que a gente ganhe alguma recompensa por conta disso, né? Mas o texto aqui nos convida a refletir a respeito daquilo que nós fazemos por sabermos que de fato é bom e não porque queremos que seja visto. Primeiro a gente tem que lembrar por que a gente faz as coisas, né? Por que nós fazemos as obras também, como a Bíblia às vezes cita, né?
se é por nosso reconhecimento ou se é de fato porque entendemos que aquilo é importante. É importante nós entendermos que a gente só faz algo pensando em Deus, pensando nas pessoas mediante a fé. A fé que nos leva a crer em Cristo, saber o que Ele fez por nós. Ao saber o que Ele fez por nós, ter fé em Cristo, né, nós vamos também entender o amor de Jesus por nós. E ao entendermos o amor de Jesus por nós, nós vamos perceber que nós precisamos ser participativos nessa história. Precisamos fazer a nossa parte. Não que Deus dependa disso, mas Ele quer nos envolver na sua obra para que nós também possamos crescer mediante isso. E aí isso nos leva a pensar em outros dois versículos. Um que se encontra em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Procure aí na sua Bíblia. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. O texto diz: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é aquilo que nos motiva também a fazer coisas que a gente nem vê, que a gente pode pensar, mas isso está muito para frente, de repente até não acreditar. Mas quando nós temos fé em Cristo, nós sabemos que Ele é poderoso para nos levar até as situações, a condições que hoje a gente nem imagina. E uma vez que a gente tem fé, a gente também não consegue ficar parado, a gente não pode ficar parado. A gente não faz as coisas porque a nossa salvação dependa disso, porque Deus dependa disso, mas nós fazemos porque a nossa fé nos impulsiona a sermos participativos. Isso nos faz pensar no segundo texto que eu ia comentar, que é Tiago 2, versículo 26. Tiago capítulo 2, versículo 26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Ou seja, assim como ali na historinha na história do Pantera Negra, ele agiu, digamos assim, com uma fé que ele poderia resolver uma situação junto com seus amigos, né? E com isso ele praticou obras para que aquilo pudesse ser manifestado, ser concluído, né? Nós também precisamos pensar o seguinte: quando nós cremos em Cristo, temos fé nele, nós vamos fazer coisas pelas pessoas, né? Pelo reino de Deus, não porque ele dependa disso, como a gente comentou, mas porque nós cremos que Deus quer que nos envolvamos, quer que sejamos participativos na obra dele, para que ele também possa trabalhar nas nossas vidas. E não porque a gente espera receber alguma recompensa, não porque a gente quer ser bem visto. O ideal é que tudo aquilo que possamos fazer de bom, se possível, até ninguém fique sabendo. Porque o que é mais importante? Sermos reconhecidos por aquilo que estamos fazendo de bom, ou a vontade de Deus ser feita, mesmo que ninguém vai saber que você participou disso. Se a vontade de Deus for feita, nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Então o que mais a gente pode querer? A gente vai querer fazer algo só para ganhar glórias, elogios? Não. A gente vai fazer porque sabe que estamos contribuindo com o reino de Deus. Isso também nos faz pensar o seguinte: lembra da história de Pedro quando ele andou sobre as águas? Pedro, ele só pôde andar sobre as águas enquanto ele também tinha fé, e aí ele pôde de fato pisar na água sem afundar. Mas no momento em que a fé dele foi passando, ele foi ficando com medo, duvidando, ele começou a afundar. Por isso é importante lembrarmos que existirão situações, problemas que precisaremos ter muita fé para poder enfrentar. Se nós olharmos só para nossas condições humanas, a gente não vai conseguir enfrentar. Mas se tivermos fé, lembrando que é Jesus que está à frente, é Jesus que nos chama, nós vamos entender que toda a situação está no controle de Deus e não nossa. E se está no controle de Deus, há alguma coisa que Deus não possa fazer? Então a gente sabe que pode dar os passos que for necessário, a gente pode andar sobre as águas se necessário, porque Deus está conosco. Agora então eu queria orar contigo a respeito disso, para que Deus nos ajude a ter fé. Até nesse momento que estamos passando essas dificuldades, essa crise do coronavírus, que possamos ter fé que tudo isso está nas mãos de Deus, tudo isso faz parte do plano de Deus. Pode ser que Deus tenha permitido que isso acontecesse para que estejamos mais próximos, para que a nossa fé aumentasse. E se você de repente não tem fé, peça a Deus fé, porque a fé quem dá é Deus.
E se nós a pedirmos, Ele vai nos ajudar a termos fé nele, termos fé de que tudo vai acontecer para que as coisas aconteçam de uma forma boa, perfeita e agradável, como é a vontade de Deus. Vou pausar aqui então a música para nós orarmos. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor é um Deus que nos impulsiona mediante a fé que temos em Ti, mediante a fé que temos em Cristo Jesus. O Senhor nos ajuda a enfrentarmos situações que poderíamos pensar que não teríamos condições de vencer. E de fato, nós como humanos não temos. Mas o Senhor, como um Deus poderoso, pode fazer tudo aquilo que nem podemos imaginar. Então precisamos ser movidos pela fé em Ti, sabendo que o Senhor está no controle de tudo. E deixarmos de lado alguma vontade nossa de aparecer, alguma vontade nossa de sermos vistos, elogiados, porque o que importa é o Senhor conhecer o nosso coração, saber que estamos fazendo isso porque queremos agradar a Ti e não as pessoas. Sim, podemos tentar agradar as pessoas de acordo com a possibilidade, mas não é nosso objetivo. Nosso objetivo é agradar a Ti em primeiro lugar. Então, que o Senhor nos ensine a termos fé e usarmos esta fé para que possamos realizar obras que o Senhor nos orienta, que o Senhor nos pede, não porque o Senhor depende disso, mas sim porque através delas que o Senhor também vai trabalhar em nossas vidas. Assim eu te peço, Senhor, e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí, pessoal. Espero vocês no nosso próximo vídeo.